Essa série de fóruns se propõe a discutir a arte e outros temas correlatos. Então, já estão marcados vários fóruns e durante todo o mês, na primeira segunda-feira de cada mês, nós estaremos aqui com os fóruns para apresentação. Eu, Cildo Oliveira, artista plástico, atuarei como mediador deste debate. Para a abertura dos trabalhos, eu convido Olívio Guedes, diretor cultural do MUB. Obrigado. Como o querido Cildo Oliveira bem falou, nós estamos num momento onde nós temos que repensar quanto à questão dos paradigmas da arte. E nós, que organizamos esse fórum Arte MUB, hoje é realmente quanto à questão do paradigma da arte. Utilizamos como conceito reflexões sobre as intersecções da arte em um território transdisciplinar, colaborativo, estabelecendo espaços possíveis para novos paradigmas da arte contemporânea. Onde nós queremos apresentar com isso uma visão, claro, a importância do modernismo, mas hoje o contemporâneo. Então nós temos que realmente refletir sobre o que é a arte hoje. E nada como, para o nosso primeiro encontro, tratar da social, da sociologia, a questão dos sócios, o estado entre a relação das pessoas para com a criação da arte. E o MUB, a cada primeira segunda-feira do mês, teremos esses encontros internacionais e pessoas que pensam, que têm seus paradigmas e mudam seus paradigmas. Este é o nosso moto. E ao final do ano nós teremos um livro com cada texto de um dos palestrantes. Para compor a mesa do debate de hoje, eu convido a professora doutora Maria Arminda de Nascimento Arruda, proreitora da Cultura e Extensão da USP. Para completar a mesa essa primeira mesa, convido o Olívio Guedes. Boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Quero agradecer esse convite para participar do Fórum MUB Arte hoje e agradecer também ao Olívio, cumprimentar a todos, meu professor Edson Leite, diretor da orquestra da USP, enfim, agradecer a todos os organizadores. Reflexões sobre as intersecções da arte no território transdisciplinar colaborativo, estabelecendo espaços possíveis para novos paradigmas da arte contemporânea. Vejam vocês que o tema é amplo e ao mesmo tempo ele é quase que uma tese, né? E portanto, por ser um tema tão amplo e que tem esse caráter descritivo, ele demanda articular vários ângulos de abordagem. E desses ângulos, eu poderia dizer que pelo menos dois são muito visíveis. O primeiro é a arte e transdisciplinaridade. Portanto, a relação arte e transdisciplinaridade remete diretamente às operações de análise. Portanto, por quê? Porque a relação da arte, e eu diria, além da arte, obra, a obra dos artistas, mas a crítica da arte com várias disciplinas, e como é que essa relação contribuiria para a compreensão dos fenômenos estéticos. Há, porém, também outra sugestão que alude às relações entre a produção artística e outras disciplinas, isto é, como o fazer artístico, a obra dos artistas, incorpora contribuições de diversas áreas.
Naturalmente, seria possível explorar outras possibilidades contidas nesse tema. Eu vou me restringir às duas, mas sobretudo à segunda. Naturalmente, a relação entre o fazer artístico e as outras disciplinas, ela está todo o tempo posta como questão. E ela está presente na origem da arte, desde a ordem da arte dos clássicos. Mas eu lembraria mais diretamente a relação entre a invenção da perspectiva no Renascimento, nas artes, e a relação com a ciência. Não é por um acaso que Leonardo, o grande artista e pintor, foi um cientista. A invenção, portanto, da perspectiva presente no batistério, na porta do batistério, do Duomo de Florença, em Mirage, que quando Miguel Ângelo viu, teve um impacto. Ele gostaria de ter inventado aquela porta. A relação, por exemplo, entre a arte social, a chamada arte de participação, a arte política e as ciências sociais. A arte psicológica e a cultura do subjetivo. Há um livro que eu acho um primor de reflexão de Karl Schorz, que se chama Viena Fin des Siècles, e que tem tradução para o português, uma edição da Companhia das Letras, ainda nos anos 80. Esse livro, do ponto de vista analítico, eu acho que ele oferece várias pistas para pensar os problemas da arte, da cultura em geral, mas Chomsky revela nesse livro como a cultura vienense do fim do século XIX, mas a pintura Klimt, Kokoschka, por exemplo, incorporaram as contribuições da psicanálise freudiana, que estava nascendo no mesmo período. O surrealismo é outro grande exemplo. Hoje, a arte conceitual e a cultura digital, ou a relação entre linguagem artística, cultura de massa, publicidade. O Warhol é um exemplo disso. A sopa Campbell, Mao, Marilyn Monroe, enfim, como ele vai se utilizar desses ícones da cultura de massa na sua pintura. Essa última sugestão do título. Por quê? Eu acho que ela permite algumas explorações, uma vez que ela faz parte, ela está conectada à terceira parte desse temário, desse tema longo, né? Que é pensar ou estabelecer espaços possíveis para novos paradigmas da arte contemporânea. Explicitamente, há nessa terceira parte do tema duas questões, pelo menos, embutidas. A primeira refere-se à necessidade da arte contemporânea de construir novos paradigmas. Quando falamos em novos paradigmas aí, é claro que isso envolve tanto novos paradigmas para a construção da obra artística, do próprio fazer artístico, mas novos paradigmas de reflexão para a crítica do fazer artístico. Portanto, há aqui nesse tema duas questões também que talvez fosse bom explicitar de saída. A primeira refere-se à própria obra de arte e o trabalho de feitura da obra de arte. A segunda é a crítica sobre a obra de arte, ou a reflexão sobre a obra de arte, né? Uma história da arte ou uma crítica da arte. E há uma segunda questão, ainda nessa última parte aludida pelo tema. Há uma certa normatividade, né, presente no tema, a ideia da necessidade, que é o para, né, para o estabelecimento, para construir algo diferente. No entanto, há ainda outro problema, o que me parece mais fundo, que é compreender e delimitar
que seja arte contemporânea. Isso me parece ainda muito mais complicado. A arte contemporânea não é simples de ser classificada. E a pergunta permanece: a partir de quando podemos pensar a existência de uma arte contemporânea? A partir de quais critérios? E como é que podemos então dizer que a arte contemporânea é distinta da arte moderna? E ao mesmo tempo há uma questão ainda de difícil equacionamento. A cultura moderna foi superada? Ou a arte moderna foi superada? Ela é pós-moderna? Ou o moderno que está no contemporâneo é simplesmente uma espécie de esfrangalhamento do moderno? Ou o moderno existe hoje apenas nos seus efeitos, mas não existe mais na sua substância? Essa é uma questão ainda de outra natureza e de difícil equacionamento. Outro problema ainda mais fundo nesse tema: o contemporâneo ou a contemporaneidade refere-se naturalmente a um conjunto de transformações, senão não falaríamos em contemporâneo. E essas transformações apontam para movimentos emergentes, cuja problematização se constitui, por isso mesmo, um desafio para a reflexão. Por isso, a noção de contemporâneo não é e não se refere à ideia da atualidade, mas ela nutre-se de questionamentos que fazemos ao mundo. O atual é aquilo que parece que tem todo um juízo de valor por trás. Eu considero isso atual, aquilo passado, etc. O contemporâneo não. O contemporâneo tem que ser, portanto, questionado e não ser presente. Naturalmente, essas perguntas levam à formulação de problemas que são, como todos sabemos, a operação mais difícil de ser realizada, aquela que melhor dizendo, aquela cujo equacionamento produz o saber, produz o conhecimento. Ao mesmo tempo, a maneira como questionamos não é inocente, como construímos os nossos problemas. Ela já está orientada por certos juízos. Dito de outra maneira, as perguntas que fazemos são sempre elaborações, portanto, elas já estão mediadas por concepções, no caso da ciência, por concepções ligadas a perspectivas de análise, às concepções que temos sobre a arte. E em que autores fomos beber essas orientações? No meu campo específico, que é o da sociologia, há na tradição sociológica uma questão que é central, que foi formulada por um clássico das ciências sociais, foi Max Weber. Max Weber vai distinguir o que é a causalidade histórica, quer dizer, aquela que é vivida, aquela que acontece no mundo. Aconteceu tal coisa por tal motivo. Da causalidade sociológica, daquela que é refletida. A causalidade sociológica, então, ela é própria à produção do conhecimento e da reflexão. Nesses termos, o contemporâneo não pode se confundir com o presente, tampouco com o atual, como eu me referi. Por quê? Porque o atual, como eu disse, envolve um julgamento do presente. Se fizéssemos isso, se confundíssemos o contemporâneo com o atual ou com o presente, a relação entre a reflexão
que quer ultrapassar o mundo de alguma maneira, ou quer compreender o mundo, e a história estaria em franca suspeição. E isso inviabiliza qualquer reflexão consequente sobre os fenômenos do mundo. Se eu penso esses desdobramentos, o que parece, no fundo, decisivo indagar é com que noção de contemporâneo eu estou lidando e qual a relação de correspondência da reflexão com o seu tempo. No fundo, o que eu estou aqui querendo dizer é o seguinte: qual é a relação de correspondência entre delimitar o que seja uma arte contemporânea e o tempo que vivemos. Portanto, não é admissão de presente dado, mas é uma noção da reflexão, uma categoria propriamente, como gostamos de dizer. Ou dito de outra forma, o que nós queremos quando pensamos o contemporâneo? É buscar quais são as marcas de uma historicidade que nos permite distinguir que vivemos um momento histórico diverso do outro. No caso da relação entre a chamada arte contemporânea e a arte moderna, seria, do ponto de vista da análise de um cientista social, pensar qual é a marca da historicidade da arte moderna e que é distinta na arte contemporânea, fazendo as duas coisas diferentes, tornando-as diferentes. Quando não questionamos o mundo, nós vivemos uma situação de adesão ao mundo e não avançamos, porque isso vira sintoma social dominante. Vira o quê? No caso de certas perspectivas de análise, é ideologia. No caso de certas concepções que querem ultrapassar o dado, isso envolve a reflexão. Não é nada disso que envolve a reflexão sobre o contemporâneo. O afastamento em relação ao tempo, ao tempo presente, é fundamental. E nós então temos que indagar o tempo presente. Do presente dado, no campo das artes, o que eu posso perguntar para poder distinguir a arte contemporânea de outra arte, ou da arte moderna? Portanto, nós temos que questionar o contemporâneo, nós temos que julgar as obras também, né? Por isso, é preciso pensar quais são os limites de realização do contemporâneo e quais são as suas possibilidades. Como uma obra de arte construiu possibilidades outras que me permitem perguntar, ou não construiu. Então, quais foram os seus limites? A qual, então, contemporaneidade nos referimos? Qual conjunto de representações e de expressões são relevantes? Dentre as inúmeras possibilidades, nem todas são igualmente relevantes. Esse é um outro critério. Algumas têm mais relevância. Por exemplo, se eu vejo uma arte puramente acadêmica, por hipótese, eu estou entrando num campo que não é o meu. Eu sou uma socióloga da cultura, mas trabalho sobretudo com pensamento social, com literatura, um pouquinho só com a arte trabalhei, mas sobretudo com isso. Mas se eu penso, se um quadro que reproduz puramente a arte acadêmica, ele poderia ser indagado sobre por que esse pintor reproduziu, mas talvez ele não contivesse as virtualidades necessárias para que eu possa perguntar sobre a arte contemporânea. Eu poderia perguntar, sim, sobre por que se reproduziu, o que isso quer dizer.
Mas essa é uma indagação sobre tudo que é feita a partir de outro lugar. Nesse caso específico, a relevância é de outra natureza. O que é relevante, no fundo, para que eu possa perguntar às obras e definir o que seja o contemporâneo, né? E por que eu posso dizer que o contemporâneo está presente numa virtualidade? Ou eu diria, numa ultrapassagem do tempo ou da própria temporalidade, uma certa utopia de ultrapassar o tempo. Portanto, não se trata de se superpor temporalidades, mas de ultrapassar uma visão empobrecida do tempo, que é o tempo atual, que é o tempo presente, identificada com uma relação sincrônica em relação às obras. Trata-se, portanto, de trabalhar no registro de uma transtemporalidade. É nesse cenário que talvez possamos começar a indagar sobre o contemporâneo, a arte contemporânea, e ao mesmo tempo indagar sobre os desdobramentos que há presentes na produção da arte contemporânea. Eu parto aqui da filosofia da linguagem. Retomo, por exemplo, um filósofo como que foi Wittgenstein, para quem as imagens construídas são elas próprias reveladoras do mundo, uma vez que a forma de pensar, de expressar, de pintar, de representar o mundo elucida a sua estrutura essencial, dada a natureza simbólica de todo gesto humano. A essa perspectiva, agregaria outra perspectiva, que é aquela da cultura no mundo em que vivemos, que tem sido, ou no mundo contemporâneo, que é um traço do contemporâneo, a frase de Jameson. Portanto, é linguagem, é puro simbólico. Exemplificando, como podemos lidar com a arte, aquilo que pode durar, se é que pode durar, no mundo em que tudo se desmanchou. Para lembrar tudo que é sólido se desmancha, não há a frase de Marx no Manifesto do Partido Comunista. Como podemos lidar com a representação no mundo no qual a representação se deslocou do seu referente? E é claro, e eu sei que a noção de arte como representação do mundo é uma noção pobre. É claro que isso indaga sobre as possibilidades e a natureza das artes, né? Indaga na medida em que, se tudo se desfez, ou se tudo virou líquido, estou lembrando a análise de Bauman, né, em Modernidade Líquida, a contemporaneidade é o momento em que as formas, todas as formas de expressão se dissolveram, e a incerteza é o princípio. Aquilo que outro sociólogo importante, que é Ulrich Beck, chamou de modernização da modernidade, quando a tensão que a cultura moderna, a arte moderna, a literatura moderna mantinha com a modernização capitalista se desfez, rompeu essa tensão. A expressão do modernista, ela manteve uma tensão com a modernização capitalista, com o mundo burguês, é a isso que eu estou me referindo, com o mundo do dinheiro, com o nexo do dinheiro. Essa tensão se desfez no século XX, a partir de meados do século XX, e isso vai alterar completamente o fazer artístico, né? Portanto, esse nexo com o dinheiro nas suas formas mais abstratas, para lembrar agora Max Weber e não Karl Marx,
e o seu correlato, que é a racionalidade permanente, descartou o que é tido como inútil. E aí a pergunta que se faz é: o que é a arte no mundo da utilidade? Talvez por isso a arte da banalidade, de Orwell, que é uma das formas de resposta, ou a síntese, muito bem elaborada pelo poeta Paul Valéry, na frase: já não toleramos nada que dure, a arte das instalações. A questão, portanto, refere-se ao próprio Estatuto da Arte hoje, que se convencionou denominar de morte da arte. Se olharmos grandes intérpretes, grandes críticos da arte, aqueles que se dedicam a pensar a história da arte, é muito comum, de Argan e vários outros, a gente lê que a arte morreu. Presente em concepções de que, e essa frase não é minha, é do filósofo ítalo-brasileiro Lourenço Mani, e eu estou citando no livro que ele lançou recentemente, chama O que Resta, Arte e Crítica da Arte. O que o Lourenço fala desse livro? Ele diz: a arte já não ocupa campo próprio, e o que ocorreu é uma perda de unidade do mundo da arte. A chamada crise estética levou a que autores afirmassem não só a morte da arte, não apenas em relação ao modernismo, mas a própria história da arte. Não é que a arte morreu quando comparada com a arte moderna. A história da arte fica impossível. E aqui eu retomo a outra sugestão a qual me referi, que estava presente no temático. O problema é que a ideia de que qualquer objeto virtual pode se tornar uma obra significaria, talvez, o fim da arte. Talvez essas concepções de fim da arte, aliadas à diluição do específico artístico, porque tudo pode ser arte, o momento a partir do qual seja possível periodizar a emergência da arte contemporânea. E é aqui que as outras disciplinas, como a sociologia, de onde eu venho, podem trazer contribuições para a reflexão sobre a arte contemporânea. Momento no qual as obras artísticas não mais precisam da remissão à experiência para serem validadas. São proposições analíticas que dizem respeito apenas à essência da própria arte. Quer dizer, não tem mais referente nenhum. Para lembrar o que eu falei das abstrações às quais o Marx se refere, quando ele fala do mundo da mercadoria, do mundo do dinheiro. Não há mais referente, isto é, quando, portanto, vivemos o puro universo do abstrato, do fetiche, nos termos do Marx, ou do que um grande teórico da cultura do século XX, que foi Theodor Adorno, chamou de pura identidade. Como é que Adorno formula, e eu não vou demorar muito, a ideia da pura identidade? Ele diz: a identidade, a pura identificação é a forma primária da ideologia. Na ideologia não tem condição de produzir cultura no seu sentido substantivo e nem arte. Ela é reprodução. Por isso que eu disse que talvez um quadro que reproduzisse a cultura acadêmica, a questão que eu teria que fazer é por que reproduz. Mas não necessariamente que ele tivesse as características relevantes para definir o contemporâneo. Esse universo das abstrações existentes ou necessárias, da pura virtualidade, talvez seja o momento para pensar a arte contemporânea. Tematizar essas questões
pode ser um bom lugar para se estabelecer os novos paradigmas da arte contemporânea.